Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Sabe, imagina passar a vida inteira construindo tudo, suas memórias, seus amores, as suas certezas, para um dia, do nada, perceber que talvez nada daquilo fosse real, que a sua própria verdade, aquela paixão que queimava por dentro, pudesse ter sido, sei lá, uma ilusão. É nesse terreno movediço que a gente entra quando abre as páginas de Dom Casmurro, a grande obra-prima de Machado de Assis. E a pergunta que fica, a pergunta que ecoa há mais de um século, é essa. Mas olha, a gente não tá aqui só para responder sim ou não. A ideia é ir mais fundo, sabe? Entender a filosofia por trás desse enigma que nunca morre. Como é que o Machado nos obriga a questionar a própria ideia de verdade? A traição, ela aconteceu mesmo? Ou foi só uma invenção? Um monstro que nasceu na mente do maior ciumento da nossa literatura? Então, o ponto não é bem o que aconteceu. A pergunta real é: em quem a gente pode confiar para contar a verdade? Porque a verdade é que estamos presos. Presos no labirinto que é a mente de um homem só, o Bentinho. E é exatamente aqui que o chão some debaixo dos nossos pés. Porque em Dom Casmurro a realidade não é algo concreto, sabe? É uma construção, uma coisa moldada por emoção e principalmente pelo ponto de vista de um único narrador. A verdade ali, ela não é algo que a gente descobre. Ela é contada, recontada, fabricada e até negada pela única pessoa que a conhece. Ok, se a verdade é uma construção, quem é que julga? Quem são os juízes? Bem, somos nós, cada pessoa que lê o livro. Desde que foi lançado, Dom Casmurro faz exatamente isso. Transforma cada leitor num jurado. E o caso é bem peculiar. É impressionante como a obra divide as pessoas, né? Vira quase um campo de batalha. De um lado tá a galera que acredita na traição, que compra as provas do Bentinho, do outro o pessoal que defende a Capitu com unhas e dentes, a famosa cigana oblíqua e dissimulada. Mas o convite do Machado é pra gente ir além disso. Ele basicamente coloca um espelho na nossa frente e pergunta: como é que a gente constrói as nossas próprias verdades? E aqui tá o grande problema. Bentinho não é só um personagem na história. Ele é a nossa única fonte. A única. E a memória dele, bom, ela é bem seletiva. E o ciúme? O ciúme é tipo um filtro que distorce absolutamente tudo. Ele entrega pra gente as certezas dele, né? Mas e a coluna dos fatos? Dos fatos comprovados? Ela tá vazia, completamente. É um abismo de dúvida. E bem no centro de todas essas supostas provas, no coração de toda acusação, existe uma coisa quase mítica, lendária: os olhos de Capitu. Essa descrição é de arrepiar, e ela é o pilar de tudo que o Bentinho constrói. Ele vai chamar de olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Mas a questão é, o que esses olhos revelam de verdade? Mas e se o mistério for outro? Existe uma corrente de pensamento que diz que os olhos de Capitu, na verdade, são só um espelho da alma do próprio Bentinho. É ali que ele projeta todos os seus medos, as suas inseguranças. Ou seja, os olhos seriam um reflexo da alma atormentada dele e não da essência dela. Eles viram uma tela em branco. E nessa tela ele vai pintando com as cores do ciúme as suas próprias fantasias de traição. Percebe? A verdade sobre a Capitu nunca esteve nos olhos dela. Sempre esteve na interpretação dele. E assim, ela é condenada. Muito, mas muito antes de qualquer coisa ter supostamente acontecido. E o que é que alimenta essa interpretação toda? Uma palavra: ciúme. O ciúme é o verdadeiro motor dessa história. É uma força que corrói, que desmonta a razão e que transforma o que era amor em posse. Sabe, pensadores como Spinoza já diziam que as paixões extremas nos cegam. E com o Bentinho é exatamente isso. O ciúme dele não precisa de prova, ele não espera por elas, ele mesmo as fabrica. Cada gesto, cada sorriso que podia ser inocente, tudo é reescrito pela lente da desconfiança dele. E assim, o Bentinho se torna um prisioneiro, mas não de uma cadeia de tijolos, e sim da própria mente. Ele a condena num tribunal particular, onde ele é tudo: o promotor, a testemunha e o juiz. A obra nos mostra essa linha perigosa, sabe, entre a paixão e a obsessão. E como essa obsessão pode destruir não só a outra pessoa, mas a nossa própria sanidade. E tudo isso nos leva,
Finalmente, há o grande golpe de gênio do Machado de Assis: a falta de uma resposta. Uma falta completa e totalmente deliberada. A dúvida. A dúvida é o verdadeiro legado que ele deixou pra gente. Parem para pensar um pouco. Em momento algum, o Bentinho nos dá uma prova de verdade. Uma testemunha que não deixa dúvida, uma carta, sei lá, um flagrante. Nada. A traição é toda construída em cima de comparações físicas e da interpretação dele dos fatos. Não tem nada concreto. A manipulação do Bentinho é sutil. Ele não mente descaradamente. Ele manipula pela omissão, pelo que ele não conta. O livro é um monólogo dele. E a voz da Capitu? A gente nunca ouve. Ela foi silenciada. O que sobra no final das contas é só a verdade dele. Uma verdade bem conveniente, construída para justificar o fracasso da própria vida dele. É genial pensar nisso. O Machado de Assis foi um psicólogo antes da psicologia. Ele antecipou ideias que a ciência só foi formalizar décadas depois, como essa coisa da nossa memória ser super falha. O que ele nos deu foi, na prática, um tratado sobre o quão frágil é a nossa percepção da realidade. No fim, Dom Casmurro é um desafio, um convite pra gente duvidar. Não só do narrador, mas da gente mesmo, das nossas próprias certezas. A genialidade do livro não é dar a resposta pro mistério, é nos obrigar a encarar esse mistério pra sempre. Então, a pergunta Capitu traiu? Ela continua no ar. E talvez a maior genialidade do Machado tenha sido exatamente essa: nunca dar a resposta. Ele nos deixa com a dúvida, e é nessa dúvida que a gente encontra a reflexão mais profunda sobre quem somos e sobre o jeito que a gente enxerga o mundo. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!